Era uma tarde tranquila no pântano, e o jacaré Jorge estava deitado ao sol, toda sua pose de rei do brejo. Mas de repente ele ouviu um barulho estranho. Poc, poc, poc! Quando olhou para frente, quase caiu de costas. Lá estava ela, uma galinha gigante. E quando eu digo gigante, é gigante mesmo. Do tamanho de um carro pequeno, com olhos famintos que brilhavam como lanternas e um bico que mais parecia uma espada afiada. Jorge engoliu em seco e pensou: ok, não vou lutar. Hoje não é meu dia de herói. Sem pensar duas vezes, ele correu o mais rápido que suas perninhas curtas permitiam. Mas a galinha gigante começou a persegui-lo, bicando o chão como se estivesse praticando artes marciais. Jorge, em pânico, viu algo à sua frente, um barril velho encostado na margem do pântano. Com um salto que mais parecia um salto de dança desajeitado, ele mergulhou de cabeça no barril. O problema? O barril era minúsculo demais. Jorge ficou lá dentro tentando se encolher, com a cabeça quase esmagando a tampa. Cada movimento fazia o barril rolar de um lado para o outro, criando uma cena digna de desenho animado. A galinha gigante olhou para ele, coçou a cabeça com a pata enorme e soltou um cocoricó confuso, antes de ir embora procurar outro petisco. Jorge, ainda rolando no barril, respirou fundo e pensou: nunca mais subestimo o poder de uma galinha. Nunca. E assim, ele se tornou o primeiro jacaré no pântano a aprender a arte do esconder-se em barril com estilo desajeitado. Depois do incidente da galinha gigante, Jorge ganhou fama no pântano. Todos os animais comentavam: lá vai ele, o jacaré que sobreviveu ao cocoricó do apocalipse. Jorge, todo orgulhoso, decidiu transformar o barril em sua nova casa. Ele cortou uma janelinha, fez um buraco para a cauda sair e até colocou um coqueiro de plástico em cima para dar clima tropical. Mas aí veio o problema. Enquanto Jorge tirava sua soneca dentro do barril, uma correnteza do rio começou a levá-lo embora. Ele acordou no meio da viagem, rolando feito um tronco no rio, passando por sapos cantando, peixes fofoqueiros e até uma capivara vendendo picolé. Socorro, meu barril tem GPS errado! Gritou Jorge, tentando remar com as patas. O barril foi parar direto numa feira de frutas da cidade vizinha. As pessoas acharam que era um show de rua. Olha, um jacaré tocando tambor. O som era ele batendo desesperado para sair. No fim, um pescador ajudou Jorge a voltar para o pântano. Mas desde então ele jurou duas coisas. 1. Nunca mais dormir com o barril perto da água. 2. Talvez comprar um motor para o barril. Porque aquela aventura até que foi divertida. E assim nascia a lenda. Jacaré Barril, explorador dos rios. Depois de sua aventura na cidade, Jorge decidiu transformar o barril em um veículo oficial. Ele instalou uma hélice velha de ventilador, prendeu umas panelas como escapamento e pintou uma faixa de corrida com o número 1, porque ele era o único competidor. No dia da grande inauguração, todos os animais do pântano apareceram para assistir. Sapos vendendo pipoca de mosquito, capivaras vendendo churros e até um tucano narrando a corrida. Mas para surpresa de Jorge, ele não seria o único competidor. De repente apareceu Tonhão, o peixe-boi turbinado, com um barco improvisado feito de geladeira velha. E logo atrás, Zezinho, o tatu veloz, dirigindo uma lata de óleo com rodas de coco. O tucano gritou no microfone: atenção, corredores, preparar arma e apontar nó já! O barril de Jorge disparou, mas a hélice começou a fazer o barulho de liquidificador. Tonhão passava por ele buzinando, um mo grave de peixe-boi, enquanto Zezinho, o tatu, rodava tão rápido que levantava lama para todo lado. Mas no meio da corrida, Jorge usou sua tática especial. Ele virou o barril de lado e começou a rolar igual uma bola de boliche, derrubando obstáculos e ganhando velocidade. Os outros ficaram presos numa poça de lama, e Jorge cruzou a linha de chegada primeiro. O público foi à loucura. Viva o Jacaré Barril! Jorge recebeu um troféu feito de milho verde, que ele imediatamente comeu, e prometeu que na próxima corrida iria instalar até buzinã no barril. Jacaré Barril e os Piratas do Alto Mar. Depois de vencer a corrida maluca no pântano, Jorge decidiu expandir seus horizontes. Tradução: se meter onde não devia. Com um mapa rabiscado que ele achou dentro de um pacote de salgadinho, ele acreditava ter encontrado o caminho para um tesouro perdido no alto mar. E lá foi ele, com seu barril turbinado, atravessando rios, lagoas e finalmente chegando ao mar aberto. O problema é que um navio pirata o avistou de longe. Olha lá, capitão, um barril de ouro navegando sozinho. Gritou um papagaio com tapa-olho. Os piratas cercaram Jorge e içaram o barril para o convés. Quando abriram,
Ao invés de moedas brilhantes, encontraram um jacaré sonolento segurando um pacote de biscoito de polvilho. Mas que tesouro é esse? Reclamou o capitão. O tesouro da amizade e do lanche, respondeu Jorge oferecendo um biscoito. Os piratas famintos aceitaram, e de repente, Jorge estava sentado na mesa com eles, comendo, rindo e contando a história da galinha gigante, que os piratas juraram nunca enfrentar. No fim, em vez de roubar o barril, os piratas decidiram turbinar ainda, mais o veículo de Jorge. Colocaram uma vela de navio, um leme dourado e um canhão de confete. Jorge voltou para o pântano como o único jacaré do mundo com um barril pirata de luxo. E ele já pensava: isso vai dar um bom episódio 5. Jacaré barril contra o castor maluco. Depois da aventura com os piratas, Jorge voltou ao pântano todo exibido com seu barril pirata de luxo. Ele tinha vela, leme dourado e até um canhão que soltava confete. Os animais do pântano aplaudiam sempre que ele passava, mas nem tudo eram flores. Um novo vilão apareceu. Castorvaldo, o castor maluco, que tinha um plano megalomaníaco. Ele queria construir a maior represa do mundo, tão gigante que iria alagar todo o pântano e transformar tudo em um clube aquático premium, só para ele. Quando Jorge soube, ficou indignado. Alagar o pântano? Mas é aqui que eu guardo meus biscoitos de polvilho. Então começou a batalha. Castorvaldo apareceu em cima de uma represa gigante feita de troncos, usando um capacete brilhante e pilotando uma escavadeira a pedal. Ele gritava: "Prepare-se, pântano!" Aqui começa a era dos castores. Jorge entrou no modo herói. Ligou a vela do barril, puxou o leme e disparou o canhão de confete bem no meio da represa. O confete grudou em tudo. Os troncos ficaram escorregadios e a obra do castor desmoronou igual uma pilha de palitos de picolé. Derrotado, Castorvaldo caiu na água e saiu boiando numa boia em forma de donut, prometendo vingança. "Eu voltarei, jacaré barril, e trarei glitter impermeável." Jorge, vitorioso, comemorou com os amigos do pântano e proclamou: "Enquanto existir um barril, haverá esperança." E assim nasceu mais uma lenda. Jacaré barril, defensor do pântano e inimigo das represas exageradas. A invasão das piranhas tecnológicas. Depois de derrotar o Castorvaldo e salvar o pântano, Jorge achava que finalmente teria paz para descansar no seu barril pirata de luxo. Mas a tranquilidade durou pouco. Uma noite, um som estranho ecoou na água. Pip, pip, plof. De repente, centenas de piranhas robóticas surgiram, com olhos vermelhos brilhando e nadadeiras de metal afiado. Elas atacavam tudo que viam, mastigando até pedras. Jorge quase engasgou com o biscoito de polvilho. Piranhas? Ciborgues? Agora já é exagero. E aí quem apareceu? Castorvaldo, o castor maluco. Mas para surpresa de todos, ele não estava rindo. Essas piranhas não são minhas. Elas estão destruindo minhas represas. Preciso de você, jacaré barril. Foi a primeira vez que Jorge e Castorvaldo tiveram que lutar lado a lado. Jorge disparava confete do seu barril, que grudava nos circuitos das piranhas, enquanto Castorvaldo usava sua habilidade de roer madeira para construir armadilhas relâmpago. No final, os dois conseguiram atrair as piranhas para dentro de uma armadilha gigante feita de troncos e lama. Quando a última ficou presa, Castorvaldo suspirou. Ok, jacaré. Você até que não é tão ruim. Jorge respondeu com um sorriso. E você até que não é tão maluco, quer um biscoito? Os dois dividiram um pacote de biscoito de polvilho. E pela primeira vez, o pântano conheceu a paz graças a uma dupla improvável. Mas, escondido nas sombras, um misterioso cientista observava tudo com um binóculo e dizia: Hehehehe, meus peixes robôs eram só o começo.